que eu não venci ainda o mundo. Eu venci o mundo, é um tema interessante para essa época do ano. Inicialmente gostaríamos de agradecer o convite dessa casa, que sempre é uma alegria ao nosso coração, onde nós próprios estagiamos com bastante tempo dentro do cultivo, do estudo, do aprendizado, da doutrina do Cristo. E agora, dezembro aqui na Terra, nós lembramos do Natal. Será que esse tema tem alguma coisa a ver com o Natal? Eu venci o mundo. Poderíamos começar a refletir quando eu ouço o título, o que me vem na minha mente. Será que estamos vendo... Será que estamos pensando do lado de fora? Ou é eu venci o mundo? Eu acho que foi um final muito interessante do estudo aqui do Livro dos Espíritos, que vai encaixar bem onde nós vamos avançar. Será que é um convite que foi o que Jesus nos disse? Eu venci o mundo. Ele que esteve aqui, é nosso mestre, nosso guia, foi nos ensinando que ele venceu os homens, venceu as questões exteriores, ou ele veio ensinar que ele passou pelo mundo porque já tinha se vencido, já era um ser perfeito e manteve a conexão fiel ao Criador enquanto estava passando? Natal. Fazemos a conexão. Para nós, na escola espírita, obviamente que dia 25 nem sequer existe que Jesus nasceu, a própria história revela isso para nós. Mas essa época do ano, como tem muitos irmãos em humanidade que pensam sobre Jesus, sobre o Cristo aqui na Terra, ativa essa movimentação consciencial de mais luz, de mais paz e de mais amor entre os seres irmãos, e nós também somos convidados a nos ajuntar pelos nossos corações, a viver mais em Cristo, cooperando como instrumentos seus aqui na Terra, para a renovação de consciências nossa e dos outros, para a implantação de mais paz nesses momentos desafiadores aqui na Terra. Então vamos prosseguir. Como é que gira isso aqui? Ah, eu acho bom colocar isso aqui dentro, né? Eu não sou muito fã da tecnologia, não? Ele fez qualquer coisa. Acho que foi não. Ok, então a gente começa nossas reflexões com Allan Kardec no livro A Gênese, que nos diz assim: muito propício para a atualidade na Terra, dá-se durante algum tempo verdadeira confusão geral, mas que passa como furacão, após o qual o céu volta a estar sereno e a humanidade reconstituída sobre novas bases, imbuída de novos ideais, recomeça a percorrer nova etapa do progresso. Se nós analisarmos a realidade na Terra, dentro de uma visão reducionista da vida, podemos pensar equivocadamente que está tudo piorando. Mas dentro de uma visão espiritual, transpessoal, metafísica, tudo que está acontecendo está retratando a melhora dentro de um movimento acelerado, sob a guiança de Deus, sob a guiança do Cristo, ajudando o progresso. Então, nós acerenamos nossos corações, porque nós sabemos que tudo tem um objetivo, mesmo que não entendemos os movimentos mais intensos, mas tem um objetivo superior por trás disso. Nós que estamos reencarnados na Terra, temos um compromisso espiritual, um compromisso consciencial para cooperar na Terra, sermos agentes do bem, para conectar com os benfeitores, auxiliando este movimento de mudança paradigmática para melhor. Se o Espiritismo deve, como foi anunciado, realizar a transformação da humanidade, só poderá fazê-lo pelo melhoramento das massas, o que só se dará gradualmente, pouco a pouco, pelo melhoramento moral dos indivíduos. Eu venci o mundo, é o tema da nossa fala. Às vezes podemos esperar que os presidentes das nações mudem, que estabelecem decretos melhores para termos uma sociedade mais fraterna, mais solidária. Isso é equívoco da nossa parte. Nós somos filhos de Deus, semeados, plantados no lugar onde Ele nos colocou, para florir em seu nome e cooperar. Cada um cooperando no todo para que haja esta mudança no coletivo como a extensão da mudança das individualidades que somos nós. E Jesus nos lembra dizendo assim, ou ensinando, porque Ele é o nosso mestre,
Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Eu venci o mundo. Será que Jesus tinha plantado já a sua casa numa rocha para ele nos ensinar isso? O que entendemos edificar a sua casa? Não é a casa material, just in case. Edificar a nossa consciência dentro das leis de Deus, escolhendo conhecer e vivê-las. Ali vamos nos fortificar dentro da construção consciencial em concordância com a consciência de Deus. Aí seja lá o que acontece no externo, nós estaremos fortalecidos em Deus dentro dessa transitoriedade aqui na Terra. Isso aqui é muito importante para nós prosseguir. E agora Emmanuel, no livro Momentos de Ouro, Emmanuel é um espírito que eu me sinto tímida perante ele, porque ele tem um desenvolvimento de pensamento muito profundo e uma capacidade sintética maior ainda. Ele sintetiza parágrafos numa palavra, então a gente tem que ampliar a nossa consciência. Ele nos ensina assim: nós, os espíritos encarnados e desencarnados em evolução na Terra, não estamos procurando aprender a servir ao próximo porque tenhamos bastante maturidade para isso, mas justamente porque sem aprender a ciência da fraternidade não alcançaremos a verdadeira condição humana por dentro da própria alma. No estudo de Livro dos Espíritos, vocês estavam falando, foi comentado, estava ouvindo, e é correto que nós, a humanidade, nós somos a maioria muito próximos ainda do reino primitivo, da nossa animalidade. Isso é uma realidade aqui na Terra. Então, Emmanuel vem nos ensinar que nós, tanto encarnados quanto desencarnados, porque na Terra não tem somente espíritos encarnados, mas também a comunidade desencarnada, nós, quando estamos procurando aprender a servir o próximo, que é uma experiência meio de iniciante para todos nós, não é porque nós já temos bastante maturidade para fazer isso, como Emmanuel diz, mas sim para que aprendamos dentro de nós onde que estão as leis de Deus, a nos exercitar nas leis da fraternidade, o que muitas vezes é um desafio. Se nós olharmos de novo o tema, eu venci o mundo, se nós sempre nos remetermos ao Mestre, que é Jesus para todos nós, ele não teve diferença entre povos, entre culturas, entre seres. Ele se relacionou dentro de um contexto de fraternidade que nós ainda estamos aprendendo como espíritos imortais no humano. Por isso que ele diz, não alcançaremos a verdadeira condição humana por dentro da alma. Por dentro é a essência onde nós vamos regular os nossos paradigmas, alterando, mudando-os dentro da perspectiva espiritual, quando estamos no humano exercitando-nos. E ainda ele prossegue, não nos achamos na lavoura da beneficência porque já sejamos generosos, mas unicamente para adquirir a prática da benevolência espontânea que ainda não possuímos. Eu venci o mundo. Lembrando que é um convite para vencer a nós mesmos. Então, na lavoura da beneficência, todos nós, espíritos encarnados, retornamos à escola terra para exercitarmos-nos no bem, onde quer que nós estejamos. É um exercício, mas unicamente para adquirir a prática espontânea. Prática, Emmanuel está nos ensinando entre linhas que temos tido pouca experiência na prática. Por que será? Porque a nossa inteligência intelectual está bem avançada, mas a moral, como foi falado no estudo, bem precária. A moral é a emocional, onde nós estamos deficitários e abençoados pela misericórdia de Deus. Nos encontramos aqui para justamente aprender a praticar a benevolência, que é a ciência do bem dentro das leis de Deus. E quando Emmanuel diz benevolência espontânea, porque Deus nos deu a faculdade da liberdade para que nós aprendemos a usá-la como escolha livre de sermos agentes do bem. Porque ninguém cresce em bem forçadamente, ou fazendo porque eu tenho que fazer.
Nós crescemos em bem quando acordamos em espírito e sabemos dos nossos deveres espirituais. Então nós vamos usando essa escolha livre com responsabilidade, redirecionando os nossos hábitos, construindo os novos e assim desenvolvendo novos paradigmas. Quem dissesse que nos situamos em serviço do Evangelho do Cristo por estarmos senhoreando a virtude, enganar-se-ia de certo, porque se lavramos nessa leira divina, é justamente para sulcar o próprio coração e cultivar em nós as sementes benditas do amor aos semelhantes. Eu venci o mundo, ensina Jesus. Então todos nós já fomos convidados, nós já aceitamos a nos situar no serviço do Evangelho de Cristo, mas não porque nós tenhamos virtudes à altura, mas sim para que nós vamos trabalhando nosso coração e cultivar em nós, como ensina Emmanuel, as sementes benditas do amor. Qual é o objetivo da reencarnação? A gente pode dizer a evolução. Mas o que entendemos com isso? Vai depender de cada consciência, mas em síntese, nós na escola do Cristo é para cultivar as virtudes, em toda a sua variação. Cultivar, não estamos dizendo que vamos cultivá-las em essência nessa existência, como mencionado no estudo, mais próximo do animal do que realmente no reino nominal onde nós estamos. Então nós estamos começando a desenvolver e cultivar as virtudes, que é um processo gradual para todos nós. Não devemos nos desestimular, devemos entender com sinceridade onde nós estamos, e todos nós podemos onde quer que nos encontramos. Eu venci o mundo, dando-nos para que nós vencemos nós mesmos. O homem novo estipulando metas, traçando caminhos em relação ao homem velho, direcionando ele agora, porque agora nós estamos numa fase melhor de todas as várias existências até aqui. Se alguém acreditar que temos méritos para tratar com os ensinamentos do Senhor, não estaria admitindo a verdade, porque os companheiros sinceros na construção do bem não ignoram que as nossas atividades neste particular entram em choque incessante com as nossas imperfeições e deficiências, para que estejamos incorporando as qualidades cristãs à nossa própria vida. Eu venci o mundo. Então aqui de novo, tratar de méritos, nós quando vamos estudando na escola espírita como espíritos espíritas, aprendizes da verdade, aprendemos que nós não estamos aqui na escola terra por questão de mérito, e sim por misericórdia divina que nos concede novas oportunidades iluminativas para nós, onde nós vamos atendendo os nossos compromissos espirituais e angariando o mérito como consequência, gerando, desenvolvendo, incorporando as qualidades cristãs no nosso caminhar, no nosso existir, no nosso modo de ser, onde quer que nós estejamos, porque as leis de Deus são iguais para todos. E aí vem Emmanuel: não estamos falando na grandeza e na misericórdia do Senhor porque já sejamos bons, e sim porque Deus é infinitamente bom para conosco, permitindo-nos agir para conquistar finalmente a felicidade de sermos bons e humildes na causa universal do bem eterno. Todos nós que estamos na escola da vida, aqui na terra, que é a escola do Cristo, nós estamos sendo convidados para aprender, reaprender a agir de acordo com as leis de Deus que nós já estamos trazendo na consciência, para daí desenvolver e cultivar a felicidade real. Eu venci o mundo. Que felicidade que eu estou buscando para mim. Lembra-nos o livro dos Espíritos, questão 614, que a felicidade real, única, é o cumprimento do dever. Então é isso que nós estamos sendo convidados. Para nós vamos entendendo, nos tornando bons e lembrar, se por acaso a gente pensa, nossa, mas eu sou tão caridosa já, sou tão boa já, e a gente lembra do Cristo que disse que bom só Deus.
Ele não está nos colocando para baixo. Ele está nos mostrando onde nós estamos, para que nós também em espírito, espelhando-nos nele que é o mestre, não nos iludimos mais tanto, mas começamos a nos amar, nos acolher e transcender e trabalhar na causa universal. A causa universal é o bem de todos, não é o bem meu. O bem meu é o interesse pessoal, que fala do egoísmo e do orgulho. O bem eterno são os valores que nós desenvolvemos, cultivamos, que nos atendem à nossa evolução espiritual, enquanto espíritos encarnados e quando desencarnados. Os bem eterno está de acordo com os valores do espírito imortal dentro das leis de Deus. Expostas as nossas realidades autênticas, entenderam a palavra do Emmanuel? E realidades autênticas, não digas que carregas imperfeições e defeitos, fraquezas e deficiências para deixar de servir. Porque para melhorar-nos e educar-nos é que Deus nos concedeu o privilégio de trabalhar. Então, mesmo que Emmanuel foi nos ajudando a entender melhor nós mesmos, para vencer nós mesmos, não usamos de desculpa as nossas imperfeições, os limites que todos nós temos, para não fazer o que nós viemos fazer. Erguemo-nos em espírito agradecidos com nossos corações em gratidão, para que nós vamos trabalhando. O trabalho não necessariamente quer dizer o trabalho profissional, apesar que ele também está incluso. Livro dos Espíritos, o que eu trabalho? Toda ação no bem. Posso estar em casa, lavando louça e pensando no bem, eu estou trabalhando no trabalho do Criador. Onde quer que estejamos, o nosso melhoramento e a nossa autoeducação é que Deus nos concedeu o privilégio de estarmos aqui novamente. Trabalho em todos os sentidos do bem, não tem uma atividade melhor que a outra, né? A reconstrução do mundo é, no entanto, tarefa para gerações, porque nós somos espíritos em evolução, ainda no estágio inicial, porque chegamos numa dimensão evolutiva de provas e expiações. É importante entender que não é necessariamente o planeta que é de provas e expiações, mas nós que estamos em provas e expiações perante a nossa consciência e Deus. E de novo, isso não pode e não deve ser visto negativamente. Nós temos um histórico milenar em relação a uma tarefa que assumimos para renovar isso. Então as provas são constantes. Não usamos os desculpismos, mas vai pouco a pouco que vamos avançando. A fraternidade, assim como a caridade, não se impõe nem se decreta. É algo que existe no coração e não será um sistema que a fará nascer se ela aí já não se encontra alojada. O tema: eu venci o mundo. Ninguém vai me impor a ser fraterna, nem o governo, nem Jesus, nem Deus, se eu não me erguer em espírito em relação às leis de Deus. É algo conquistado, onde que todos nós vamos gradualmente fazer nascer esses germes divinos que trazemos em nós. Isso aqui eu vou pular daqui do tempo. Prosseguindo com Emmanuel, ele nos ensina assim: quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade para se mergulharem na escravidão dos delitos de toda sorte. Pegamos o início do fechamento do Estúdio Livros Espíritos, que nos ajuda a entender isso. Nós, como humanidade na Terra, nós somos mais primitivos do que angélicos. O animal em nós ainda tem a ascendência do anjo. Então aqui ele está ensinando para nós, que já temos agora o conhecimento espiritual, como nós podemos relacionar-nos conosco diferente e nos libertarmos das nossas próprias escravidões. Porque se olhamos na Terra, nós vemos bastante isso presente na atualidade. E dentro dessa questão da interação dos psiquismos encarnados e desencarnados, é uma avalanche de processo obsessivo conduzindo consciências que não sabem pensar por si. Vamos ver o que ele ensina para nós aqui. Aqui agora a gente vai recorrer ao livro Vinha de Luz, que ele prossegue nos ensinando assim, quanto à questão da responsabilidade para nós, filhos de Deus em evolução, aprendendo
a vencer a nós mesmos, sempre esse mecanismo dentro das leis de Deus. Ele diz assim: o homem gozará sempre de liberdade condicional e dentro dela pode alterar o curso da própria existência pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. O benfeitor está nos ensinando, nós como criaturas divinas, seres essencialmente do bem, aprendendo a cultivar o bem, que somos raros os que se decidem, ou seja, somos raros os que se escolhem a realmente cultivar esta virtude. Se somos raros e estamos sendo lembrados pelos irmãos maiores, podemos também pegar isso como um convite de nos incluir naqueles poucos, então naqueles raros que vão escolhendo agora, se decidindo a aplicação. E a gente pode se perguntar, como é que eu vou saber disso? Se eu sou dentro desse grupo de raros, se eu estou dentro do grupo da maioria. Ele continua nos trazendo alguns pontos de reflexão. E cada um responde para si. Ele diz assim: em quase todas as ocasiões, o perseguido com oportunidades de desculpar mentaliza represálias violentas. Como isso está presente na comunidade humana? Que somos nós espíritos, não estamos dizendo espíritas, humana, as violências, as guerras que estamos vendo. Então o que Manuel está dizendo? Nós estamos de volta à escola terra para vencer a nós mesmos dentro das experiências comuns nas relações onde nós estamos. Mas é necessário estar lúcido, porque senão o nosso homem velho, o animal ou o primitivo que for falado, ele vai nos domar e nós passamos pela experiência sem crescer, não assumindo a responsabilidade. Depois ele prossegue: o caluniado com ensejo de perdão divino recorre à vingança. E a gente vai aprendendo as lições desafiadoras que chegam em nossas existências e como nós interagimos com elas. Se alguém então está me caluniando, o que eu estou em prova interna, se eu ainda não conquistei, é aprender a perdoar. E para aprender a perdoar, necessitamos aprender a nos desarmar. Sem o desarme do ego, nós vamos ir para a questão que ele disse aqui, da vingança. E aí perdemos a oportunidade de vencer a nós mesmos. E ele continua: o incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. O incompreendido. Aqui Emmanuel está falando perseguido, caluniado, incompreendido. Eu venci o mundo. Jesus foi caluniado, Jesus foi incompreendido, Jesus foi caluniado e Jesus foi perseguido, tudo. Ele venceu o mundo? Sim. Por que ele venceu o mundo? Porque ele já tinha desenvolvido estes valores reais da alma. O perdão. Tanto é que o ensino máximo foi quando ele estava na cruz. Não se defendeu, não revidou, não acusou, não brigou, não se vingou. Simplesmente disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Este é o coração desarmado. Este é o convite que Jesus estende a todos nós. Esta é a liberdade real. E aí Emmanuel prossegue: onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? E a gente gosta de sofrer? Qual é o nosso threshold de sofrimento? Depende do threshold, do limite que a gente tem, nós vamos perceber a nossa maturidade e imaturidade espiritual. Quanto mais infantis somos, a gente não aguenta nada que o ego não gosta. Quanto mais nós vamos amadurecendo, crescendo, fortificando, mais nós que estamos em prova interna, vamos passando pelas experiências e logrando experiência e fortificando nosso músculo moral, nossa maturação espiritual. Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos. Eu venci o mundo. Aqui Emmanuel está falando dos verdadeiramente livres. Eu não sou livre
quando eu faço o que eu quero. Isso é libertinagem. Deus me concedeu a liberdade condicional para que eu escolha seguir as suas leis. Se eu não escolho, que suas leis são sempre de amor, Ele tem leis que vão me reconduzir ao caminho. Então minha liberdade é limitada, relativa. Devido ao tempo, prosseguimos. Então, entendendo esse quadro, nós refletimos com Allan Kardec. O Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma diante da imensidão. Espíritos imortais nós somos. Eu não sou Ivanice. Eu sou um espírito, assim como vocês também. Na imensidão das diferentes existências milhares, das diferentes moradas da casa do Pai, das milhares de diferentes experiências que nós passaremos naturalmente no nosso crescimento espiritual, vencendo a nós mesmos. Então, quando entendemos a grandiosidade das leis da vida maior que o Espiritismo nos apresenta, nós nos apequenemos dentro da nossa metodologia educativa e vamos nos reajustando no nosso pensar, no nosso sentir, contribuindo para o nosso evoluir de uma forma amorosa, consciente e responsável. Se a gente por acaso, meu Deus, como é que eu vou evoluir desse jeito, né? Vencer a mim mesmo. Vamos aprender um pouco Emmanuel, ele tem uma mensagem que chama Vencerás. Ele nos motiva a todos, dizendo que nós vamos vencer. Como? Não desanimes, persista um tanto mais. Está difícil? Vamos nos motivar. Porque se está difícil, pode ser que já está chegando no final de uma experiência que eu necessito para vencer a mim mesmo. Permanecemos animados, não desanimados. Não cultives pessimismo, centralize-te no bem a fazer. É uma reeducação consciencial, focar no bem. Nós estamos em prova conosco mesmo, não é com os outros. Eu venci o mundo, ensinou Jesus. Esquece as sugestões do medo destrutivo, para nos libertarmos das obsessões. Muitos processos dos medos destrutivos são oriundos das influenciações que nós permitimos para que nós não avançamos. Todos nós somos filhos de Deus. Não te impressiones a dificuldade. Dificuldades são experiências normais na existência de todos nós. Dificuldades, decodificada a palavra, quer dizer aprendizagem. Não fica mais leve? Dificuldade, ai, né? Já está logo assim, né? Ai, não posso. Não, é aprendizagem. As dificuldades são lições, ou que a gente é nova dentro, ou está refazendo caminhos, mas são aprendizagens. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. A natureza não dá saltos. Querer evoluir em jumps, em saltos, não dá certo. A gente começa, porque não tem estrutura ainda. Então é dia a dia, pensamento a pensamento, atitude a atitude. É como se fosse tijolo a tijolo, vamos cimentando a nossa consciência. Não desistas da paciência. Dá para vencer e evoluir sem ser paciente? Paciência quer dizer a ciência da paz. Não creias em realização sem esforço. Na visão materialista, eu posso comprar recursos, eu posso pedir para um fazer o favor para mim, mas na realidade espiritual não tem jeito. Sou eu e eu com Deus. Silêncio para a injúria. Desarmar os nossos corações para não revidar. Nós estamos no educandário terra para nos evangelizar no bem. Silenciar somente somos capazes quando educamos o nosso coração, como Cristo. Perdão às ofensas. Lembra de Jesus que nós mencionamos? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Possamos nos espelhar no Mestre e trazer isso para as nossas vivências. E ainda, André Luiz, para vitória, teres a vitória. Um segmento aqui. Ordens a observar, trabalhar e servir. Programa diário, amar o próximo como a si mesmo. Sinal de promoção, dever cumprido.
Não tem outro jeito não. Marca de vitória, alegria interior com a bênção de Deus que nenhuma palavra do mundo consegue traduzir, porque não é da linguagem do nível objetivo, é a linguagem do coração que se encontrou com o coração de Deus, pulsando neste movimento renovador, onde o amor do Criador nos sustenta e nos guia e nos impulsiona. Finalizando, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós também podemos, se queremos, fazer o mesmo, dar o nosso testemunho ao Pai, como Jesus deu também ao Pai, com fidelidade, com honra, com amor. Que Jesus nos abençoe a todos. Possamos confiar sempre no bem, exercitar sempre no bem, porque em essência nós somos seres de bem. Muita paz.